Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje vamos estudar Deuteronômio 13. Bom, eu queria, antes da gente começar a estudar, só falar de algumas curiosidades, algumas questões para recapitular, né? Nós estamos aí estudando o livro. Lá em Deuteronômio, a gente vê algumas questões interessantes, né? O verbo ouvir, quando ele é usado no sentido figurado, né, ele significa obedecer e não apenas escutar. E Deuteronômio é um dos livros mais citados no Novo Testamento. O texto de Deuteronômio 6,4, a oração da confissão de fé de Israel até os dias de hoje, né? E uma outra realidade aqui, em Deuteronômio, nós entendemos que Moisés ele faz aí uma recapitulação para a nova geração, expondo a história do povo de Israel, a lei de Deus, a aliança com o Senhor, aplicando-as à vida da nova geração. A gente sabe que o povo ali acabou de chegar do deserto, né, daqueles 40 anos ali, Deus ali está trabalhando o povo naquele sentido. Nós vamos voltar aqui para o capítulo 13. Vamos ler o capítulo 13 de uma vez? Está preparado aí? Vamos lá? Então, a gente percebe aqui, na minha Bíblia tem um título, né, que coloca aqui o capítulo 13 como Contra os falsos profetas e os idólatras. Vamos ver o que se trata tudo isso? A gente vai ler o capítulo inteiro, depois a gente vai falando versículo por versículo. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-lo do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andasse nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de vocês o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, ou em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheciam e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de vocês, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não poupe, nem esconda, pelo contrário, você certamente o matará, você será o primeiro a levantar a mão contra ele, para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade, certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todos o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade
e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre, nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto, se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que faça o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Que interessante, né? A revelação de Deus aqui para nós, diante daquilo que vai contra o próprio Deus. Não é verdade? Vamos orar diante dessa realidade que falamos, para que Deus trabalhe nas nossas vidas e o nosso entendimento. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Senhor, nos traz direção daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, entendimento diante daquilo que o Senhor quer revelar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa edificar as nossas vidas hoje e que possamos, Senhor Jesus, viver na direção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. É muito interessante quando a gente lê essa passagem, porque Deus ele zela pela sua palavra, né? E a palavra de Deus fala que nosso Deus ele é imutável, né? Ele não muda, tem tantos atributos para Deus, e quando a gente vê que Deus ele não muda, e a gente vê que o povo já sabia que só se pode ter um Deus, só se pode adorar a um Deus, e aqui Deus ele vem falando toda uma realidade que está apontando para algo que ele já tinha dito para o povo, né? E falando como eles deveriam proceder, né? E aqui existe um contexto interno, onde Deus ele gera justiça dentro da família, porque ele fala em situações onde os da própria casa estão fomentando o culto a outro Deus. Ele fala de pessoas que levantadas por Deus, profetas, né, que podem ser levantados por Deus e fazendo milagres, né, se apontarem para algo diferente daquilo que Deus falou lá no passado, né, na lei, né. Também ele traria juízo, né, e fala sobre a pessoa em si também, que se ela cometer esse tipo de coisa também vai ter um julgamento diante daquilo que ela realizar. Então é interessante a gente ver essa realidade, né? Então vamos lá. Deuteronômio ele significa segunda lei, né? Do grego Deuteronômio, mas trata-se da repetição e reafirmação, no caso da aliança feita no Sinai para a nova geração que estava às portas ali da terra prometida, como a gente falou no início. O livro ele segue a estrutura dos tratados antigos de aliança, né, no preâmbulo histórico, com as condições, as bênçãos, as maldições, a sucessão, né, porque a gente sabe que Arão nem Moisés entraram na terra prometida por conta daquela confusão toda que aconteceu, né, nesse processo aí do deserto, né. Mais uma vez é importante a gente lembrar, né, falou de sucessão aqui, eu venho aos meus olhos essa questão. Ninguém está impedido, né, de viver a justiça de Deus. Não é porque você é cristão, não é porque você tem títulos, né, porque você guia um povo, né, porque você é pastor, né, ou filho do pastor, né, que você tem aí uma cadeirinha cativa no céu, amém? Então a justiça de Deus ela serve para todos, inclusive o próprio Jesus foi exemplo para nós, né? Então que nós possamos trazer esse entendimento. Não brinca com Deus não, irmão. Aquilo que você fala é sério, Deus vai te julgar pelo que você fala, amém? Então Deuteronômio 13 está dentro das condições da aliança, né? O capítulo 4 e o capítulo 4 trata de um ponto central, né? A preservação da fidelidade exclusiva ao Senhor. Então, quando a gente lê aqui em Deuteronômio 13:1, se surgir no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, né, o texto aqui ele afirma que o perigo ele pode surgir de dentro do povo. E ser escolhido, no caso, né, se ser escolhido por Deus, no caso, não imuniza você de algum desvio, né? A aliança com Deus, ela exige uma vigilância. Então, imagina, Deus seleciona um povo, né? O povo de Israel, o povo hebreu que saiu do Egito e, de repente, passando pelo deserto, passou por um monte de coisa, as gerações que pecaram diante do Senhor morrem, e aí eles estão à porta da terra prometida, né? Aquela nação que viria ser chamada ali a nação de Israel, né? E aí o que acontece? Deus ele declara dizendo que
se eles não tiverem aliança com o Senhor, eles serão julgados, né? Eles colherão aquilo que é fruto da sua rebeldia, né? Então, quando a gente lê, se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal e prodígio, né, no meio de vocês, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou e ele disser, né, e ele lhe disser aqui, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram. A gente olha para esse contexto e quando a gente percebe isso, a gente pensa assim, meu Deus, alguém vai chegar no meio do povo de Deus, vai profetizar, vai falar em sinais, mas não é a vontade de Deus. E como é que Deus, naquela época da aliança, né, onde não existia graça, onde ainda estava ali sendo revelado o pecado diante do povo de Deus, né, o coração pecaminoso do homem diante daquele povo, né, nós estamos num contexto diferente aqui da graça, né, e aí o que ele fala? Ó, vamos seguir e adorar outros deuses, né, no versículo 2, deuses esses que vocês não conheceram. Aí no versículo 3 fala, não deem ouvidos a palavra desses profetas ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês o amam. Olha que bênção, né? Que ação aqui de Deus diante daquilo que a gente pode fazer de errado no meio do povo, e Deus ali está dando uma direção. Nem toda experiência espiritual vem de Deus. A régua tem que ser a palavra de Deus, tem que ser aquilo que Deus disse em sua palavra, amém? Em João 14,15 fala, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é muito importante que você lembre, né? Que você precisa ser fiel à palavra de Deus, da mesma forma que Deus é fiel à palavra dele. Então, existe prejuízo para nós quando nós caminhamos numa direção diferente, né? Eu tenho muito temor de falar, eis que te digo, né? Quando as pessoas na igreja estão caminhando numa direção de fazer obras de Deus, muitos são levantados pelo Senhor, pela direção do Espírito Santo de Deus, né? Mas o profeta tem que tomar muito cuidado, porque a missão do profeta é revelar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus nunca está distante da palavra de Deus, entende isso? Um profeta, ele não vai revelar algo diferente da palavra. Então tome muito cuidado, porque a profecia de Deus revela juízo, mas ela não é distante do amor de Deus. Então tome cuidado com aquilo que você ouve de Deus, tome cuidado com aquilo que você revela de Deus. Dificilmente você vai ver Jesus agindo, dificilmente não, Jesus não age sem amor, né? Ele demonstra a sua humanidade na Bíblia, né? As dificuldades que ele enfrenta, mas ele sempre caminha na direção que aponta para Cristo, para amor sacrificial, né? Na realidade, né? Jesus sempre age numa direção que aponta para esse amor, para essa graça, né? Então nós não vemos Jesus ele agindo de uma forma onde ele machuca as pessoas, né? Ele é justiça, é claro, mas Jesus ele se revelou mais misericordioso do que se revelou sendo o juízo de Deus naquela época, né? Ele veio para curar o ferido, para resgatar o pecador, né? E a gente sabe como ele agia com os soberbos, né? Com aqueles que estavam ali simplesmente para tragar e para poder matar, né? O propósito de Deus, a mensagem do Evangelho. A gente sabe como é que ele agia nesse sentido, ele agia com justiça sim, mas a gente vê muito essa direção de Deus. Jesus fazia milagres e ele caminhava sempre alinhado com o que estava na Escritura. Então você que é profeta, tome cuidado, ouça a voz de Deus, ore ao Espírito Santo de Deus diante daquilo que precisa ser revelado. Não traga revelações direcionadas pela emoção, porque pode ser que você seja direcionado a falar coisas que Deus não quis revelar, amém? Então fale apenas o que Deus disse para você. Então aqui a gente está falando especificamente num contexto onde o profeta ele está falando algo que aponta para um Deus diferente de quem Deus é. Então, no versículo 3 a gente vê, não deem ouvidos às palavras desses profetas ou sonhadores, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor. Então, olha só que interessante, né? Versículo João 14, versículo 15, olha que profundo. Se me amais, está escrito em João 14, 15, o que está falando? Guardais os meus mandamentos. Então, uma música aí para você meditar, né? Aquela música... Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Lembra dessa música? Essa música aqui é batata para você lembrar desse versículo aqui. Amém? Eu tenho muita dificuldade de memorizar, mas
Louvor, eu acho que eu tenho uma música para cada versículo da Bíblia. Mas vamos lá. O versículo 3, né? Porque o Senhor, seu Deus, está provando vocês. O próprio Deus pode permitir provar para revelar o amor verdadeiro. O padrão é o Shema, né? Ou seja, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, né? Deuteronômio 6, versículo 4 ao 5, fala isso. Então, quando a gente olha essa questão dessa prova não é punição, ela é a revelação de Deus, é uma revelação que revela quem o ama de verdade. Então, às vezes você ora ao Senhor e você fala, poxa Senhor, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, né? Você está ali pedindo algo para Deus, mas Deus, Ele é fiel a quem? Né? Existe uma fidelidade que Deus tem pela questão de Deus ele ter o seu propósito, ser justo. Exemplo, o sol se põe sobre o justo e sobre o injusto, não é verdade? Não é porque eu peco que Deus permite que não tenha sol sobre a minha cabeça, né? Mas existe uma fidelidade que recai sobre aquele que é o povo de Deus, aquele que se torna servo, né? Filho de Deus pelo intermédio de Cristo, que ela promove orientação, direção, né? Então, quando você olha para essa situação aqui do povo sendo provado, né, que a gente vê o próprio Deus revelando na sua palavra aqui, que um profeta se levantando e falando algo que não vem de Deus, é para provar o coração do homem, é uma forma de você entender onde é que está seu coração. Né? Se alguém chega e fala uma profecia que não vem de Deus, e você entende aquilo ali, e você percebe que não é de Deus, você vai para onde? Você tem que ir para a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é amor, né? A palavra de Deus ela é direção, e Deus está trabalhando aí muita gente, né? Então que você possa compreender aí que o trabalhar de Deus é tanto sobre a vida do profeta, quanto sobre a vida de quem recebe a profecia, né? Isso é muito importante, e se os dois não apontam para o amor de Deus, para a justiça de Deus, não tem problema, né? Assim, não é um problema na realidade, né? Então tome muito cuidado com isso, amém? Prova não é punição, é revelação de Deus em relação ao seu coração. A pergunta que a gente tem que fazer para a gente é: como é que está o nosso coração, né? Deus já te provou, e como é que você se revelou diante dele, né? Como é que tem sido as tribulações na sua vida? Você tem visto elas de uma forma onde Deus está te movendo para ser mudado de dentro para fora, né? Então isso aqui bate em todos nós, não é verdade? Então o versículo 4 fala assim: andem após o Senhor, o seu Deus. Deixa eu ver aqui na minha outra versão aqui. Não deem ouvidos às palavras desse profeta, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês o amam, o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. E o versículo 4: sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Amar, no caso aqui, é temer. Temer é obedecer. O amor bíblico é uma lealdade prática, amém? Então a fidelidade não é emoção, é uma decisão diária. Então, se eu amo ao Senhor, eu sigo os mandamentos dele, né? Se eu amo ao Senhor, eu faço aquilo que é necessário e não apenas aquilo que é prazeroso, né? Eu canso de dizer isso para minha filha todos os dias. Ela chega saindo da escola e fala: pai, por que eu preciso ir para a escola, papai? Por que eu preciso ficar estudando, papai? Por que eu preciso comer verdura, né? E a gente fica brincando com ela que existem coisas na vida que são necessárias e que sem elas a gente não vai crescer. Aí eu mostro a minha mão para ela, a mãozinha dela é metade da minha, e eu chego e falo assim: Rebeca, se você não comer verdura, você não vai ganhar o superpoder do crescimento. Você vai crescer e vai ter uma mãozinha maior do que essa que você está, que a mãozinha dela é metade da minha, maior do que essa mãozinha que você tem hoje. E aí ela vai acompanhando, né, o processo, né? Ela vive muito naquela realidade lúdica, tem 5 anos, e a gente vai criando essa realidade lúdica para ensinar, né? Mas a gente não pode esquecer que amar é temer, né? E temer é obedecer. E obedecer tem relação direta com a nossa lealdade prática para as coisas que fazemos para com Deus, né? Então vamos lá, em Deuteronômio 5, a gente está aqui, o versículo 4: sigam o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele, né? Parei aqui no versículo 4. E o versículo 5, esse profeta,
profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Né? Aqui a gente vê a gravidade da pena e a gravidade do pecado, não é verdade? No caso, esse pecado ele desvia o povo da direção do Rei dos Reis, que é nosso Deus, né? E é um primeiro mandamento, né? Lá em em Deuteronômio 5:7, né? Fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, hoje não aplicamos essa penalidade civil, mas o princípio ele permanece, porque o mal ele deve ser removido no meio do povo. E quando nós caminhamos numa direção onde nós seguimos um outro Deus, seja por qualquer tipo de influência, que a influência é o profeta, né? O profeta foi movido pelo quê, né? O que move alguém a criar um mandamento que não existe e se intitular no meio do povo autoridade e boca de Deus diante do povo, né? Para mim, eu vejo como orgulho, vejo como vaidade. Alguma coisa está movendo essa pessoa diferente do poder de Deus, né? Então, essa realidade, né, que acontecia antes da graça de Deus, do amor de Deus se revelar, nós não aplicamos hoje, né, essa aplicação civil. A gente tem que lembrar aqui que o povo de Israel era um povo, amém? Eles eram uma sociedade, né? Tinham regras ali para que eles caminhassem em um contexto histórico ali onde eles viviam. Então, de qualquer forma, essa questão da morte, ela ainda ocorre, porque quando nós desobedecemos a Deus, nós permitimos que algo em nosso coração não seja mudado. Então, que vaidade é essa que faz um homem se levantar nesse nível e mudar aquilo que Deus fala? E a penalidade naquela época era a morte. Qual é a penalidade de Deus hoje, né? Então, hoje nós vemos muitos líderes aí de igrejas, de ministérios, né, ir crescendo em cima de um pedestal, e chega um ponto que o orgulho os fazem despencar pelo pecado da pornografia, da pedofilia, da prostituição, das drogas, não é? São quantas as pessoas que às vezes a gente vê na internet fazendo podcast e você vê um ou outro ali falando: porque eu fumava com pastor, eu fumava com não sei quem, eu fumava com não sei quem. E o mundo, gente, o mundo ama dizer que as pessoas que cometem pecados, né, e colhem as consequências, são crentes, né? Só para falar assim, que evangelho é esse, não é verdade? E a gente está vendo aqui Deus falar na sua palavra, isso aqui há muito tempo atrás, dizendo que tinham pessoas ali, que se alguém se levantasse, né, como boca de Deus no meio do povo, falasse o que não fosse a palavra de Deus, que ele deveria ser morto, né? Então, essa morte antes era física, hoje ela se torna uma morte espiritual interna, porque aquilo que você deixa consumir o seu coração, guiar o seu coração, no caso o pecado, né, a vaidade, o orgulho, isso vai gerar em alguma situação uma colheita na tua vida. Então, não que a gente deseja, né, que as pessoas que se entregam para essa realidade morram, que a gente quer que elas conheçam o evangelho, mas a igreja verdadeira do Senhor, ela vive a palavra. A igreja verdadeira do Senhor, ela se transforma de dentro para fora. Se você é uma pessoa que busca a palavra de Deus e está lendo esse versículo, entenda: Deus quer você por inteiro, Ele quer o teu coração, Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer guiar você. Então, se você olha para Deuteronômio e você não vê Deus guiando o povo, desde Números, a gente leu, né, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e você chega nesse momento aqui, você não percebe que Deus ele tem a intenção de guiar o povo, de direcionar aonde Ele deve conduzir tanto as suas emoções quanto o seu caminho nessa terra. Se você não entender que isso aí tem que ser direcionado para você também, tome cuidado, porque você pode caminhar nessa trilha de morte aqui. Alguém aqui em Deuteronômio 13 poderia se levantar, né? E a gente sabe que muitos se levantaram, né? Se colocando como boca de Deus, direção de Deus, apontando uma direção que não era a direção que Deus estava falando. E você não faz isso com sua vida hoje, não é verdade? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o mal ele deve ser removido do nosso coração, assim como Deus ele dizia como ele deveria ser removido do meio do povo, amém? Então, no caso aqui, aquele homem ele era morto fisicamente, mas nós hoje, né, temos uma morte espiritual. Quantos chegam na igreja e estão mortos espiritualmente? A palavra já não constrange, a palavra já não mais tem efeito, porque a cabeça da pessoa está cauterizada para o pecado, e isso é de certa forma, uma consequência daquilo que Deus permite acontecer na vida daquele que não caminha na direção de Deus, né? Irmãos, o cristão, ele não foi chamado para ser perfeito, ele já é chamado de pobre, miserável, pecador. Ele foi chamado para ser
transformado, para nascer de novo, né? Nascer de novo primeiro e ser transformado nessa caminhada enquanto ele estiver nessa terra, vivendo dentro dessa carne aqui. Então, fica o apelo aqui para você: deixa Deus transformar seu coração, independente do título que você tem, independente do cargo que você tenha na igreja, você precisa deixar Deus mudar seu coração de pedra para um coração de carne. Se você não fizer isso, você vai ser um cristão medíocre, e daqui a pouco você está vivendo aqui, guiando os seus passos e dizendo: Deus me disse, Deus me revelou, né? Então é interessante porque a gente vê um profeta falando para o povo, e imagina aquele que fala para si mesmo, né? Não, eu senti de Deus, né? Deus falou isso comigo, né? Se o próprio Jesus na cruz falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se possível for, mas seja feita a sua vontade. Se o próprio Deus deixou claro os sentimentos que ele tinha, mas ele caminhou na direção de Deus, né? Que era a morte, né? O que você tem que fazer? Nem tudo que você sente, nem tudo aquilo que você fala, né, em nome de Deus, para si mesmo, pode ser uma verdade. É importante você olhar para a palavra de Deus e perguntar: o que a palavra de Deus está falando aqui, né? Então, tome muito cuidado. Deus é justiça, mas Ele também é amor. Muitas pessoas, às vezes, se enganam em acreditar que se levantar com justiça, removendo o amor de Deus, é um caminho correto. E outros também erram por amar demais e não viverem também a justiça de Deus. No final das contas, o correto é você estar sempre com a palavra de Deus como seu norte, amém? Então, vamos lá. Deuteronômio, do versículo 6 a 8, a gente lê a seguinte questão: caso se aproximar de vocês o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheciam e nem os seus pais conhecem, deuses dos povos que estão ao redor de vocês, tanto os que estão por perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com eles, nem dê ouvido a ele, não olhe para ele com piedade, não poupe, porque nem o esconda. Quando a gente vê aqui, né, se seu irmão, se seu filho, se a sua mulher, né, a gente percebe aqui que Deus ele está acima dos laços familiares. Aqui na nossa igreja a gente tem algumas prioridades que a gente sempre fala para os irmãos da igreja, né, que a gente tem que ter Deus acima de todas as coisas, né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E quando a gente olha para essa palavra aqui, a gente confirma mais uma vez: a segunda prioridade é família. Deus, família, abaixo trabalho, abaixo igreja, né? A igreja está em último lugar. E essa relação de prioridades é interessante porque a própria palavra coloca aqui a família abaixo de Deus, né? A lealdade a Deus, ela supera laços familiares. Então, o que você vai fazer se o seu próprio pai, se a sua própria mãe tomar uma decisão baseada no orgulho? Como é que você vai fazer para poder conviver com essa realidade, né? Eu lembro de uma vez que a minha mãe, antes de ela ser pastora na nossa igreja, né, cuidar de mulheres, meu pai ser, de certa forma, uma pessoa ativa como pastor na igreja, minha mãe, ela teve um embate com um pastor antigo e ela resolveu sair da igreja, mas não era a direção de Deus para ela, não era para ela sair da igreja. E ela saiu, ficou 3 meses fora, né? E eu falei para ela: mãe, não vou sair não, Deus não falou nada comigo, Deus falou contigo, né? E eu tinha aí meus 18 anos, eu acho, não sei se eu tinha 16, 18, não sei. Hoje eu estou com 40, gente, não, né? E aí assim, eu vi minha mãe nessa igreja, eu fui na igreja lá uma vez, aí eu fiquei assim, sabe, não bateu. Eu sei que passou 3 meses, Deus falou com a minha mãe se arrependeu, veio para cá e com a choradeira, enfim, ela resolveu a sua vida nesse aspecto, né? Então, a grande questão aqui é: a fidelidade de Deus, ela te move e supera os laços da sua família? Ela deve fazer isso, né? Você não pode caminhar numa direção de seguir a palavra de Deus e a sua família te dá um outro caminho, você vai pelo caminho da família. A sua família não importa mais do que a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos lembrar: a referência é a palavra de Deus, não é o que o pastor fala da palavra de Deus, é o que a palavra revela do que é. Então, está com dúvida? Ora ao Senhor, pede para Deus revelar para você o que a palavra de Deus está dizendo, te dar entendimento para você conhecer, entender o que está escrito aqui, porque
eu já vi muitos se perderem, não pelo sentido de seguirem a Deus, mas porque seguem a família. A gente sabe que aquele povo, ele seguia a Deus, né? A fumaça ali do que tinha ali naquele tabernáculo ali, né? Dos sacrifícios, né? Apontava a direção que eles tinham que ir, eles caminhavam ali na direção que Deus apontava. E é assim que eles tinham sucesso. A nossa vida hoje precisa caminhar da mesma forma, só que a fumaça, na realidade, hoje é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, ele revela a vontade de Deus, né? Ele abre os nossos olhos diante do pecado, para que nós possamos entender a palavra de Deus, né? E entender como Jesus viveu esse caminho aqui nessa terra, e a gente segue o nosso caminho. Pode ser, meu irmão, que Deus, através dessa palavra, esteja fazendo você talvez entender que você tem que ser luz dentro da sua casa e abrir os olhos daqueles que estão perdidos na sua casa. Mas lembre-se, você não pode olhar com um olhar de misericórdia para aquele que está vivendo perdido, não vai resgatar o perdido, né? Se Deus não falar para você fazer algo, revelar algo para você, né? Tome cuidado para você ir atrás daquele que é perdido, porque nem sempre essa é uma realidade, né? A gente percebe aqui que eles eram direcionados por Deus a não ter misericórdia daqueles que caminhavam nessa direção de onde as pessoas estão falando, segue esses outros deuses aqui. Se na sua casa, na sua família, você já cansou de falar e tudo mais, não é pela força daquilo que você fala que as pessoas vão abrir os olhos, é o Espírito Santo que abre o coração. Então, assim, você pode sim ter compaixão, né? Desejo de que a pessoa é sua família, não é verdade? Mas você não pode tomar a direção e a posição de Deus. Quem tem que convencer é o Espírito Santo de Deus. Você tem que ser ferramenta do Espírito Santo de Deus para ajudar e não para atrapalhar. Então toma muito cuidado, eu sei que isso é uma situação difícil, né? Imagina você sendo mãe e você vendo um filho, vendo uma filha, vivendo uma dificuldade no caminho de drogas, e você quer tirar aquela pessoa dali, e a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe também quem vai ser salvo ou não, né? Eu não tenho como ser humano condição, sentido de saber essa pessoa vai ser salva, essa pessoa não vai ser salva. Eu não tenho como saber isso, eu não conheço a cronologia de vida dessa pessoa na terra, eu não tenho o entendimento de Deus. Uma coisa que eu sei é que nós precisamos perseverar no caminho de Deus, e temos que, antes de tudo isso, nascer de novo, né, e buscar ao Senhor de coração. Então, se você faz isso, Deus, ele está com você, ele vai guiar os seus passos, ele vai direcionar o seu caminho. Mas ai de você que brinca de ser crente, uma hora a conta chega, e quando ela chegar, não adianta pedir misericórdia, porque o julgamento já veio, não é verdade? Então, abre o teu coração, desperta dos caminhos que você tem vivido. Ame ao Senhor acima de tudo, inclusive dos seus relacionamentos. Eu acho que essa parte aqui de relacionamentos é a coisa mais difícil, né? Porque o homem precisa de relacionamentos, mas o maior relacionamento que você tem que ter é com Deus. E esse aí você pode estar dentro de casa e você tem problemas, porque o relacionamento que você tem com Deus faz a palavra de Deus ser tão evidente na tua vida que você olha para o seu lado e você tem dificuldade ali de conviver com essa realidade, né? Quantas pessoas eu já atendi aqui na igreja que vivem o céu na igreja porque estão no culto, né? Todo mundo está glorificando ao Senhor, exaltando a Deus, aí quando voltam para casa é guerra, é copo voando, é bebida guiando os passos da casa, porque o sacerdote lá não é crente, né? Não é cristão, não conhece a palavra de Deus, ou o contrário, às vezes tem homens de Deus que estão na casa do Senhor arrastando os seus familiares, mas quando eles voltam para casa, eles não têm um pilar, não tem uma esposa ali que ajuda, né, no sentido de caminhar na palavra de Deus, mas puxa para aquilo que tem a ver com a realidade do mundo, né? Então, assim, eu não consigo, sabe, ler a palavra de Deus sem contextualizar. Eu preciso contextualizar, porque ela está falando comigo para hoje, né? Para o hoje, para o agora, né? Então, o que Deus fala ao seu coração quando essa realidade vem, né? Persevere, meu irmão, continue perseverando aí, diante do caminho que Deus tem te direcionado, lute pela tua família e busque ser ferramenta de Deus aí, para que a sua família venha a se dobrar sempre aos pés do Senhor. No versículo 9, a gente vê a palavra de Deus falando o quê? Ela fala assim, pelo contrário, você certamente o matará, você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele.
Aqui, a responsabilidade começa com quem denuncia. No caso, isso aqui evita acusações levianas, né? Então, a fidelidade a Deus, ela tem um custo, e às vezes obedecer a Deus dói. Então, imagina, você tem algo contra o teu irmão, e você não levanta a mão para poder falar o que tem contra o irmão, vai chegar um ponto que aquilo ali vai gerar confusão. Então, se você tem evidência, se você tem algo a dizer, vai e fala o que está acontecendo, né? Eu acho muito interessante essa realidade aqui, porque o contexto aqui é de um povo. Então, um povo, ele tem todos os seus critérios ali de governo, né? Hoje, dentro da igreja, nós temos o critério de governo da igreja, onde você tem um pastor ali que cuida da igreja, às vezes tem um outro título, né, para a pessoa que cuida de um grupo de pessoas que buscam cultuar ao Senhor, né, que a gente chama de igreja hoje, né, na sua questão física, né? Mas é interessante essa questão de como lidar com essas situações, né? Fica aqui até uma orientação para toda a igreja. Quando nós temos algum problema na igreja de pecado, algum problema de desvio, né, é importante que você converse com o seu pastor, né, que você fale exatamente o que aconteceu, e o pastor, ele busca tratar a vida da pessoa. Então ele chama essa pessoa para conversar, e se a pessoa não se abre, ele chama você presente ali, para você ter aquele confronto e a pessoa tomar a decisão diante do seu erro. E muitas situações a pessoa ela sai do gabinete como se nada tivesse acontecido e continua fazendo, né? E aí o pastor, ele tem a obrigação de vir no altar e tornar público aquilo que essa pessoa que está querendo semear discórdia, semear aí a direção que aponta para um outro Deus, né, para que toda a congregação saiba e ajude, né, a tratar o orgulho dessa pessoa. Eu já vi situações nesse aspecto onde a congregação já sabia e a vida foi tratada. E já vi situações onde a congregação sabia e a pessoa não conseguiu ficar, porque o pecado dela fazia ela se mover, né? Como assim? Tem gente que tem orgulho no coração, irmãos, e que quando caminha numa direção onde a pessoa permitiu que o orgulho que tomasse asas, né? Ela se revela uma pessoa o quê? Idólatra dentro da igreja. E aí o Espírito Santo de Deus confronta, né? E aí, se a pessoa não toma a decisão de caminhar, de se humilhar, de se arrepender dos seus caminhos, né, de voltar ao Senhor, se ela não toma essa decisão, ela vai realmente sofrer, né? E o mundo, ele gosta muito, né, de olhar para essa característica aí e colocar a igreja no patamar de uma igreja que exclui pessoas. Mas a grande realidade é que Jesus, ele abraça todos, ele morreu por todos, mas aqueles que creem a sua palavra, aqueles que vivem a sua palavra. Então você, independente do pecado que você tenha cometido, do miserável que você seja, Deus, ele está aqui para receber você e perdoar você pelos pecados, mas Ele não quer que você continue do jeito que você era. Ele quer que você venha nascer de novo, mudar seu jeito de pensar, mudar o seu jeito de ser, né? Então, olhar para essa realidade aqui e ver alguém que é nascido de novo no Senhor, que entendeu que alguém está fazendo algo de errado, e essa pessoa aí, ela se levantar como o primeiro que levanta a mão, o primeiro que vai lá, no caso dentro da congregação, né, vai até o pastor presidente e fala, né, e caminha na direção de ajudar o pastor a realizar esse tratamento aí. Isso é importante, né? Tem muitas pessoas que às vezes tomam uma direção muito errada, que é o quê? Que é chegar e jogar a confusão no ventilador, expor, né, essa dificuldade, essa vergonha do irmão, e pode ser que aquele irmão ali, ele deveria ter, né, pela ótica de Deus, oportunidade de ser tratado, mas não é. E aí, quando a coisa inverte, né, quando não tem a ver com um pecado escandaloso, mas quando tem a ver com um pecado de orgulho, né, e dependendo da posição que a pessoa tenha na igreja, não pode fazer a mesma coisa, né? Então, enfim, gente, é tão complexo quando a gente fala de coração, né? Nós temos um orgulho muito forte, né? Quem é que gosta de se perceber culpado, né? Quem é que gosta de se perceber errado diante de um contexto onde vivemos uma comunidade, né? E admitir diante de todos, né? Então, é maravilhoso quando isso ocorre aqui nesse altar. Quando as pessoas, elas vêm para dar um testemunho de fidelidade, elas falam: eu estava orando a Deus, passei dificuldade, Deus curou meu orgulho, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Então, que Deus, ele te dê essa graça de você se humilhar diante da poderosa mão de Deus e você testemunhar das suas falhas e da glória que Deus tem por mudar o seu interior, mudar você de dentro para fora. Para mim, essa é a beleza da igreja que muitos não veem. Muitos não veem as pessoas que estão sendo curadas no seu coração e que sobem aqui para testemunhar. Muitas ainda veem
a narrativa do mundo e esquecem da direção do Espírito. Então lembre-se, a palavra de Deus não muda, a fidelidade para com Deus não pode deixar de existir, e é só assim que Deus te guia. Se você não é fiel ao Senhor, você é fiel a outra coisa, e é outra coisa que te guia, e esse caminho te leva à morte. Nesse caso aqui, né, era literal, mas hoje a morte é espiritual, e ela começa a destruir você de dentro para fora, né, destruir a sua família, te jogar para vícios. Então se liberte disso hoje de manhã, né, nesse momento de busca com o Senhor. Tome uma decisão, pare de viver essa vida fora da direção de Deus, aceita o trabalhar de Deus e se humilhe diante de Deus, amém? Para que Ele entre na tua casa, mude a tua vida, né? E que você possa viver uma vida direcionada por Deus e não direcionado pelo seu coração ou pelos seus relacionamentos, né? Crente não foi feito para viver em panelinha dentro da igreja. A panelinha que ele tem que ter é com o Espírito Santo, amém? E essa panelinha se junta quando todo mundo vem aqui para a igreja, que aí está todo mundo sendo direcionado pelo Espírito Santo, a gente vira um panelão, né? Onde não tem segregação, onde todos nós estamos dentro do corpo de Cristo, né? Jesus é o cabeça, e nós somos parte desse corpo de Cristo, amém? Então é mais nesse sentido. Deuteronômios 12, 13, gente, a gente já está quase acabando, tá? No versículo 12, 13, a gente vê o seguinte: se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que um homem maligno, que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. A apostasia, ela não trata de... a apostasia não tratada, no caso, ela se espalha como uma doença, né? Paulo, ele até explica isso lá em Romanos 9, de 6 a 8, falando assim, ó: pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, né? Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, né? Então, pertencer exatamente não garante fidelidade interna. Às vezes a gente acredita que porque a gente é filho de crente, porque a gente está dentro de uma igreja, porque eu sou membro, né? Eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia, né? Então eu tô distante de uma realidade de apostasia. Meus irmãos, a apostasia começa quando o seu orgulho impera. Essa é a realidade. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entendemos que o nosso coração é mau e que Ele deseja aquilo que é contrário às verdades da palavra de Deus. Então, quando você nasce de novo, né, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você declara de forma pública: Senhor, não tem jeito para mim, o meu jeito é caminhar do seu jeito. Essa é a realidade. Não tem jeito para mim sem caminhar na direção que Jesus aponta, porque Jesus ensina um amor que eu não consigo viver, né? sem ouvir o que é o amor que Ele fala que eu preciso viver. Amor que tudo suporta, amor que se humilha, amor que se entrega. Que amor é esse? Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entendemos esse contexto. Nós simbolicamente batizamos, né? Somos imersos nas águas, né? E quando voltamos daquelas águas, entendemos que agora Deus ele tem a liberdade diante daquele ato que nós comentamos, né, para com Ele intimamente, que aceitamos Ele, que Ele agora vai mudar o nosso jeito de pensar. Agora o nosso jeito de pensar está submetido à direção de Deus. E aí o jeito que eu amo é diferente, o jeito que eu desejo é diferente, o jeito que eu busco bens materiais é diferente, o jeito que eu me relaciono é diferente. E tem muitas pessoas que até nessas realidades aí, né, declaram isso, mas aí acaba que deixa a desejar, e Deus, através do seu Espírito Santo, né, pode ser por questão de relacionamento, vai ali trabalhando essa questão, devagarzinho, à medida que a pessoa vai permitindo que isso seja trabalhado, né? Então a gente chama isso aí de uma caminhada com Cristo, né? Caminhada que direciona a gente a ter um coração com o caráter de Cristo. Nosso desejo, né, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é que a gente tenha um coração com o caráter de Cristo, né? Com o mesmo caráter de Cristo, né? O coração que ama o seu próximo como Jesus amou, o coração que se submete àqueles que os perseguem e afligem como Jesus se submeteu, né? Então, que você possa viver essa realidade, que Deus possa abrir seus olhos nesse sentido, e que você possa ter tranquilidade, né, de se permitir ser tratado por Deus. Olha, eu estou para ver alguém que não é tratado por Deus. Não existe um nível na igreja, um título na igreja, não existe nenhum tipo de posto na igreja
que coloque você distante de um tratar de Deus. Então, se humilhe diante da presença de Deus. Ore a Deus hoje falando assim: Senhor, o Senhor quer me tratar aonde? Onde é que o Senhor quer me tratar? Em que comportamento o Senhor quer trabalhar na minha vida, né? Bom, o último comentário que eu vou fazer aqui em relação ao versículo 15 e 16. Vamos ler o versículo 15 a 16? Então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade. Deixa eu ler o 14 aqui, ó. Vou ler de novo do 12, ó. Se em alguma cidade que vocês, se em algumas das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês, incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, aí vem o versículo 15: então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todos os seus despojos no meio da praça e queimem a cidade e todos os seus despojos como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará em um montão de ruínas para sempre, nunca mais deverá ser edificada. Aqui, quando a gente vê no início do versículo 15, né, destruam completamente a cidade, né, então certamente vocês deverão matar a fio de espada. Cadê? Tem uma versão aqui que... tá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom, quando a gente olha para esse contexto aqui de destruição, a rebelião, diante daquilo que Deus diz que tem que ser feito, né, um único só Deus, a rebelião, ela venha de onde vier, ela não impede que as pessoas elas sejam, digamos assim, penalizadas, né? A rebelião, ela tem a sua colheita. A colheita da rebelião é a morte. E não é porque eles são um povo de Deus, né? Não é porque eles foram eleitos o povo de Deus que eles são imunes da rebelião contra Ele. Então, Deus não teve misericórdia. Quando eu falo não teve misericórdia, né, entenda, nosso Deus é misericordioso, mas quando você olha para aquele povo que foi tirado da terra de escravidão do Egito e murmurou dizendo que queria voltar, né, o porco querendo voltar para a lama, né, Deus, ele não teve misericórdia com aquele povo porque ele agiu com justiça, né? Não cabia mais misericórdia sobre aquele povo. A misericórdia já tinha sido dada, né? Desde a rebelião do homem no Éden até todo o processo, até chegar àquele lugar que eles estavam, né? E Deus, ele foi trazendo bênção sobre a vida deles, mas eles não se submeteram, né? Então eles revelaram o coração deles diante de Deus. Eles se rebelaram diante de Deus. Quem se rebelou diante de Deus foi morto no deserto, né? O tempo passou e veio a morte sobre eles. E quando os descendentes estão agora em Deuteronômio aqui na porta da terra, né, no momento de entrar, Deus está mais uma vez falando sobre essa realidade, né, da rebelião e como ela deve ser punida, né? Então, no antigo Oriente Próximo, né, entrando para uma outra linha, sonhos e profecias eram consideradas meios legítimos de comunicação divina. Israel vivia cercado por culturas que legitimavam múltiplos deuses, e em Deuteronômio estabelece um monoteísmo exclusivo somente ao Deus de Israel, né, ao nosso Deus. E é interessante isso porque, assim, quando você vai lá para o Egito, eu não sei se você já entrou dentro de uma pirâmide, né? Se você entrar em alguns lugares, eu achei interessante porque no tabernáculo você tem a menorá, você tem a mesa dos pães, você tem ali o altar do incenso, e quando você entra dentro de uma pirâmide do Egito, você tem alguns elementos muito parecidos, né? Chega a parecer que as coisas assim,
foram deturpadas, né? Você olha para lá, para a direção daquilo que Deus revela, em como a presença dele se estabelece no povo, e a gente acredita, claro, que essa é uma forma de Deus se comunicar com o povo, né? Mas você olha para esse contexto e você fica pensando assim, nossa, nesse contexto pagão, onde o povo de Deus está caminhando, e em volta dele tem um monte de povos, né, que adoram outros deuses, como seria fácil você caminhar numa direção de mesclar as coisas, né? De confundir as coisas, né? Se você não se focar na fidelidade de Deus, né? Então, Deus é que ele se revela dessa forma, e uma mensagem central que a gente observa aqui é que nós não podemos deixar que outros deuses se estabeleçam no nosso coração. Antes você tinha deuses da fertilidade, deuses que ajudavam na colheita, coisas criadas pelo homem, um caminho que levasse na direção da vontade do homem, né? Hoje a gente tem essa mesma coisa, não temos nomes, né, para alguns deuses dentro das pessoas que se dizem cristãs, do povo de Deus, né? Mas temos deuses que podem ser chamados de o Deus da vaidade, o Deus do orgulho, o Deus da mentira, o Deus do engano, né? Então, quem deve controlar as nossas ações, os nossos comportamentos, né? Quem deve direcionar as nossas ações, os nossos comportamentos, é Deus, é a palavra de Deus. A partir do momento que outra coisa está direcionando você, tem um ídolo aí, tem alguma coisa que você, homem, criou aí, né? Então, Deus permite provas para revelar o amor verdadeiro que nós temos. Pessoas vão se revelar no caminho da sua vida nessa terra para provar esse amor que você diz ter. E que você revele-se uma pessoa aprovada diante de Deus, amém? Milagres, a gente percebe aqui, lendo esse contexto todo, que milagres não substituem a fidelidade de Deus, né? Tome cuidado, você que está dentro da igreja, você só caminha por milagre, né? Deus, ele não te chamou para poder viver uma vida de sucesso em tudo, é o contrário, ele fala que no mundo tereis aflições. Então aflições fazem parte da vida, e não é porque pessoas agem com milagres para poder resolver os seus problemas que elas são direcionadas por Deus. Então tome muito cuidado, ore ao Senhor e saiba ouvir quem está falando aos seus ouvidos e à sua vida. Se você ora a Deus e você não ouve a voz de Deus, talvez seja porque o teu coração esteja em outro lugar, né? Então seu coração está no dinheiro, a sua confiança está no dinheiro, a sua confiança está nos relacionamentos, a sua confiança está nos líderes da sua igreja, você confia neles e que eles vão ajudar a criar o seu filho, você é responsável por criar seu filho, né? Essa missão é sua, os líderes ali estão para te ajudar, né? O seu trabalho é a sua confiança. Se Deus tirar o seu trabalho, você vai continuar confiando em Deus. Se você perder o seu emprego, então tome cuidado, né? Milagres não substituem a fidelidade. Amor a Deus é obedecer. Então, amar a Deus é obedecer, mesmo que isso gere dor. Entende isso? Estava conversando hoje com a minha esposa e a gente teve um momento de entendimento sobre algumas coisas que a nossa vida precisa sempre caminhar, né? Irmãos, o que deve nos mover é Deus. A dor não pode nos mover. A aflição não pode nos mover, a dificuldade não pode nos mover. Então, enxergar isso é entender que o amor de Deus é obedecer. Porque quando você olha para o amor de Deus, ele te coloca numa direção de fazer o que você não quer, né? Você vai amar quem te persegue? Você vai amar quem faz você perder seu emprego? Você vai amar quem você tinha uma aliança e por conta de algo que aconteceu no trabalho, você acaba tendo uma perspectiva diferente, você sabe que a pessoa é interesseira, né? Você vai continuar amando essa pessoa que tem essa postura? Então, o amor de Deus, ele vai muito além dessa realidade, né? É a gente amar como Jesus amou, né? Então, ame até onde Deus te direciona a amar, né? Com a sua própria vida, né? Pregado numa cruz. E esse é um desafio que você que é casado, né? Com certeza tem, porque você tem que dar a vida pela tua esposa, assim como ela por você, né? Mas amar a sua esposa e direcioná-la para poder ter uma vida de sucesso em Deus, de ter o caráter de Cristo, né? Assim como ela fazer com você, não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa desafiadora, né? E com certeza é melhor do que você amar em algumas circunstâncias o próximo, né? Mas tem vezes que isso se inverte e aí você tem que mostrar quem é que governa a sua casa, amém? Então
que você possa deixar Deus trabalhar a tua vida, né? Mais uma situação aqui que Deuteronômio nos ensina: a lealdade a Deus é maior que qualquer vínculo, né? Seja leal ao Senhor. Deus, ele sempre vai ser leal com você, sempre vai honrar a sua vida com base na palavra. Amém? A pureza da fé protege a comunidade. Então, quando você caminha numa linha de justiça, quando você faz aquilo que é fruto da palavra de Deus, Deus, ele zela pela comunidade que você vive. Se você faz parte de uma igreja, seja igreja quando a igreja precisa ser igreja. Não oculte os pecados daqueles que estão vindo para matar as pessoas na casa de Deus. Mais uma vez, se você se diz cristão e faz parte da igreja, não oculte de ser ferramenta de Deus para que o juízo de Deus ou o amor de Deus contagie as pessoas naquele lugar. Respeite a eclesiologia da igreja, a infraestrutura da igreja, a hierarquia da igreja. Vá quem tem que ser falado, converse com seu pastor se você tiver algo contra, né? E se ele não tomar uma postura e você é uma pessoa que vive o evangelho, e se ele for parte do problema, né? Como a gente sabe que tem igrejas que tem pastores que estão em adultério, vá lá e denuncie o pastor, vai lá e fala aquilo que está errado, né? Que a Bíblia condena, porque se você não fizer isso, a igreja não vai continuar sendo trabalhada na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Ninguém está acima da palavra de Deus, ninguém está acima do amor de Deus. Tenha sempre isso em mente: Deus é amor e Deus é justiça, nunca passa dos dois pontos. E a conclusão que a gente tem aqui dentro dessa realidade é que a igreja precisa de discernimento, né? Nós precisamos de discernimento. Experiências que a gente tem com a palavra de Deus, né, não substituem aquilo que está escrito, amém? As experiências que a gente tem no meio da igreja, né, não substituem aquilo que está escrito. Provas revelam que quem ama a Deus de todo o coração, né? Então vai ter problemas na igreja, mas Deus ele permite para que o seu coração se revele. A fidelidade da liderança protege o povo. Então, se a liderança de uma igreja é fiel à palavra de Deus e vive como um corpo onde Cristo é o cabeça, com certeza vai existir proteção diante da igreja. A aliança exige exclusividade a Deus, né? A aliança exige exclusividade. Nós somos povo exclusivo de Deus. Nós não somos povo exclusivo dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Somos povo exclusivo de Deus. Deuteronômio foi pregado a uma geração que estava às portas da promessa. A promessa estava próxima, mas a fidelidade era a condição que eles tinham que ter para poder viver naquela prosperidade que logo seguiria, né? Na terra prometida. Então, você tem uma promessa de Deus, eu tenho certeza disso, mas nunca esqueça: seja fiel ao Senhor, não troque a sua fidelidade, não negocie os seus princípios, amém? Aí vou fechar com o versículo 6,4 de Deuteronômio 6,4. Tem até uma música, né? Ouve, ó Israel. Aí fala aqui: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora eu não sei se essa música fala isso não, hein? Mas fala: ouve, Israel. Amém? Vamos orar diante de Deus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, quem somos, Pai, diante da Sua presença, Pai? O Senhor olha do céu para nós e olha o nosso coração. O Senhor olha as nossas falhas. O Senhor olha, Senhor, para aquilo que o nosso coração é inclinado. Muitos de nós, Senhor, perseveram em santidade e muitas das vezes se encontram pecando diante do Senhor, inclinados para ídolos do coração. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós queremos quebrar toda idolatria que existe nos nossos corações essa manhã. Pai, vem com a Tua poderosa mão, Senhor Jesus, e limpa as nossas vidas de todo mal, Pai. Limpa os nossos olhos, Pai, de toda iniquidade, os nossos ouvidos. Pai, nós queremos pensar
como o Senhor pensa, falar como o Senhor fala, ouvir como o Senhor ouve, Senhor, agir como o Senhor age, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis à Tua palavra. Nós não queremos sair dessa terra, Senhor Jesus, prometida, Senhor, por conta de caminharmos numa direção de idolatria, Pai. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, por toda idolatria que cometemos, Senhor, seja ela qual for, Pai. Nós tomamos uma decisão nesta manhã de caminharmos numa direção, Senhor Jesus, onde o Senhor seja louvado em todos os nossos passos, em todas as nossas palavras, em todas as nossas atitudes, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não idolatrar, Senhor Jesus, coisas que aparentemente parecem santas, que não idolatremos, Senhor Jesus, os nossos títulos na congregação, que não idolatremos os nossos postos, Pai, que isso não significa nada para nós, Pai, que não signifique nada para nós, Pai. Pai, que cada um aqui na Tua casa, Senhor Jesus, seja movido pelo Teu Santo Espírito, que onde existir problemas, dificuldades, que onde existir, Senhor, pessoas precisando ser ensinadas, que homens que o Senhor tem trazido para essa igreja, Senhor, se levantem, Senhor, e sejam, Pai, ferramentas para poder discipular aqueles, Senhor Jesus, que o Senhor tem colocado na Tua casa. São tantos os órfãos, Senhor Jesus, de Pai presentes que temos, Pai, na Tua casa, pessoas que poderiam ser guiadas pelos seus pais, pelos seus familiares, pelas suas mães, mas eles não guiam, Senhor Jesus. Permitem que os seus filhos venham à igreja sozinhos, Pai. Permitem, Senhor Jesus, que eles caminhem distante, Senhor Jesus, de uma orientação bíblica, Pai. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa levantar pais e mães, Pai, irmãos aqui na Tua casa, Senhor, para que eles possam se relacionar com cada um aqui que está necessitado, Pai, de direção, e para que eles sejam ferramentas, para que a direção que seja estabelecida sobre a vida de cada um aqui seja a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Senhor Jesus, pelas vezes que o Senhor tem falado aos nossos corações e não temos dado ouvido, Senhor. Não queremos entristecer o Senhor, não queremos, Senhor Jesus, fugir da Tua vontade. Nos ajude a viver a Tua vontade, nos ajuda a viver na Tua fidelidade, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis diante da Tua palavra, quando nós fomos aqueles que cometermos o erro, Senhor, aqueles que pecam, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a mesmo na queda nos erguermos, Pai, mesmo, Senhor Jesus, na bonança, Senhor Jesus, sermos fiéis diante de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, contamos com você no próximo capítulo de Deuteronômio. Espero que você esteja aí buscando ao Senhor e não permita que a palavra de Deus fique aí só no seu coração. Deixe que ela transforme a sua vida, para que você venha aqui nesse altar testemunhado que Deus está fazendo. Amém? Fica na paz. Tem mais gravação?